Estamos aqui hoje para iniciar as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Um momento propício para pensarmos no futuro que queremos para o nosso país e para as gerações vindouras. E se pensamos no futuro do nosso país, não podemos deixar de pensar na importância da ciência para a construção de um país melhor, mais equânime, com mais desenvolvimento econômico, social e mais justiça social. E isso só se faz com investimento contínuo e sustentado em ciência, em todas as áreas do conhecimento. Investir em ciência é garantir a soberania nacional, é garantir a melhoria de vida para das pessoas, é garantir uma maior inclusão, menor desigualdade. A ciência faz com que nós sejamos cidadãos e cidadãs mais atuantes, lutando cada vez mais por um país que seja soberano, independente, capaz de construir as soluções para os seus problemas em todas as áreas do conhecimento. Neste 7 de setembro, venho me juntar à Rede Brasileira de Mulheres Cientistas e à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Juntas, somamos forças para manter a soberania do Brasil. Neste Dia da Independência, devemos defender nossa ciência, sempre comprometida com a sociedade brasileira. Essa ciência que mostrou ainda mais sua importância no combate incessante à pandemia de Covid-19. O país tem sentido na pele a presença da pesquisa feita na Universidade Pública Brasileira. O cotidiano se viu tomado pela visão clara e racional da ciência, realizada por pesquisadores que se dedicam dia a dia a fazer um país melhor e mais justo. Hoje, portanto, é dia de comemorar a uma só voz a rede de cientistas brasileiras e brasileiros que dão as mãos pela autonomia universitária, que trabalham sem descanso para que tenhamos uma nação menos desigual e mais afetuosa. Juntas, somos capazes de sustentar uma independência de fato, uma independência que gostaríamos que fosse apenas de muita vida e nenhuma morte. Temos muitos desafios na ciência brasileira. Um dos principais é a falta de investimento permanente e robusto na ciência, agravada nos anos recentes. O financiamento público em ciência é fundamental para a soberania do país. Precisamos buscar mecanismos para ampliar também a inserção das mulheres nos grupos de pesquisadores de alto nível. Na UNB, por exemplo, em termos de bolsas de produtividade em pesquisa, o percentual é de 36%, semelhante ao restante do país. Outro desafio é estimular as meninas a ingressarem em cursos de ciências exatas da Terra. Também na nossa universidade, temos menos de 30% de mulheres em cursos de ciências exatas. Há várias razões que explicam o reduzido interesse das meninas por essas áreas. A maioria são estruturais. Neste 7 de setembro, tenho orgulho enorme de ser a primeira mulher reitora da Universidade Brasília, que tem entre as suas finalidades essenciais a formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional, empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Aproveito, por fim, para contar que no ano que vem a Universidade de Brasília sediará a reunião anual da SBPC. A UNB, que completa 60 anos de existência em 2022, convida a todas e todos para uma grande festa da ciência brasileira. 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil, aproveitamos para refletir sobre as ações necessárias para que possamos dizer que de fato temos um país independente. Será que podemos dizer que um país dominado pela desigualdade, um país onde ainda temos que reafirmar a importância da educação e da ciência, é de fato independente? Para sairmos desse estado, precisamos do engajamento de toda a sociedade. Engajamento esse que se traduz na participação nos mais diversos espaços de organização social deste país. Dentro das nossas escolas, nossas universidades, locais de trabalho e, sobretudo, nas nossas comunidades, aquelas que traduzem nossos valores e que nos unem no interesse coletivo. Precisamos que a ciência esteja presente em todos os rincões desse país.
temos hoje uma rede de universidades e de centros de pesquisa espalhados pelo Brasil afora. É necessário que essa rede atue de forma colaborativa para que nos lugares mais remotos possa haver conexão com a produção da ciência, fugindo da concentração dos grandes centros. Isso só será possível com a colaboração e incentivo para a fixação de pesquisadores, de professores. A construção de redes de colaboração se torna assim essencial. Precisamos pensar numa ciência que tenha como foco o bem-estar da sociedade e que trabalhe nos grandes temas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população nos mais diversos campos do saber. Por fim, pesquisadores e cientistas precisam trabalhar respeitando o conceito de diversidade e inclusão. Diversidade de gênero, raça, cor, etnia, tudo isso conectado com as desigualdades regionais que condenam pessoas do nosso Brasil profundo a viverem esquecidas. Trabalhando dessa forma, respeitando as diferenças, incluindo os mais diversos cantinhos desse Brasil gigante, poderemos, num futuro próximo, dizer que, de fato, o nosso país é um país independente. A ciência dá enorme benefício para a sociedade, tanto em termos tangíveis quanto intangíveis. Entre aqueles diretamente mensuráveis estão a geração de riqueza para o país, a qualidade de vida. A pesquisa é fundamental para a soberania e também dá retorno econômico. Sem pesquisa, o país se torna dependente da tecnologia de outros países. E quanto mais educação, mais atraente é um país para investimentos. O investimento em educação e em ciência também significa reter os nossos jovens talentos, aquelas pessoas que vão construir o futuro. E na saúde, por exemplo, nós vimos bem durante a pandemia que a ciência e a pesquisa salvam vidas e também podem economizar bilhões em intervenções que são mais efetivas e com menos custo, mais acessíveis. Mas esses são benefícios concretos que a gente pode medir. Para além disso, tem uma enormidade de benefícios intangíveis, que é muito difícil de medir, mas realmente significam muito para a história de um país, para a independência de um país, né, no dia como hoje, como, por exemplo, a educação e a ciência mudando histórias de vida. A universidade promove cultura, forma os professores para o ensino básico, qualifica a educação. A universidade principalmente faz pensar, e pensar é uma coisa essencial no mundo hoje, nesse movimento que a gente está vivendo, anti-ciência, anti-intelectualismo. Para exercer a cidadania, é importante que a gente possa interpretar criticamente não só as notícias de jornal, os artigos científicos, os posts nas redes sociais. É importante interpretar criticamente o que a gente vive para poder navegar essa realidade. Então, somente um pensamento crítico e independente vai fazer com que a gente construa um país independente. A ciência, então, para finalizar, salva vidas, tem soluções para oferecer para as pessoas, para a qualidade de vida, para o país. E a educação salva o futuro, justamente em épocas de crise, que é mais importante ainda a gente investir em educação e em ciência, porque é assim que a gente vai sair da crise. E ciência a gente não faz sem diversidade, sem vários pontos de vista, sem muitas ideias diferentes, a gente não avança, a ciência não avança. Por isso ela também é, de certa forma, um modelo da sociedade que a gente quer ver, né, do futuro que a gente quer ver. Um futuro mais justo, igualitário e diverso. Pensar a efetiva independência do Brasil exige que façamos a reflexão sobre nossas reais condições de construção de uma sociedade radicalmente democrática. E por que radicalmente? Porque apenas aprofundando até a raiz do conceito de democracia é que podemos encontrar os espaços e as possibilidades de produção de uma sociedade de sujeitos sociais diferentes, livres e emancipados, capazes de assumir a responsabilidade social como seu compromisso. Muito ainda precisa ser debatido. Alguns caminhos já foram apontados. No limite dessa comunicação, vou focar no debate entre ciência e democracia. O surgimento e o desenvolvimento das ciências e da democracia partem de uma base comum. Ambos são processos sociais e precisam do direito à liberdade de pensamento. A história nos mostra que grandes descobertas científicas foram impulsionadas por movimentos democráticos. A ciência não deve, contudo, ser pensada como neutra ou desvinculada dos elementos culturais da sociedade em que é produzida.
Pelo contrário, ela traz as marcas das relações sociais e das estruturas de poder e pode ser usada para reproduzi-las, aprofundá-las e também para questionar e superá-las. A ciência brasileira, ocidentalizada pelo processo de colonização, é chamada há algum tempo a se questionar e enfrentar o enorme desafio de promover a decolonização, de reconhecer que seus fundamentos ocidentais, baseados na experiência europeia, não dá conta de explicar todas as realidades, de entender que as desigualdades de gênero, raça, classe e etnia estão presentes também no fazer científico. Quando reconhecemos que nossa ciência ocidental é um construto cultural específico, abrimos espaço para um primeiro momento de radicalização democrática no campo epistemológico. Temos a oportunidade de desconstruir a hegemonia científica europeia que nos foi legada em favor de outros conhecimentos que foram invisibilizados. De relembrar que as primeiras civilizações, os primeiros passos da ciência foram dados no continente africano e não na Grécia. De colocar na pauta dos debates o que indicou Dias Machado, a matriz civilizatória dos povos africanos e afrodescendentes para ciência, tecnologia e inovação, ao invés de privilegiar uma história única que coloca a ciência em geral como um atributo essencialmente branco e europeu. De produzir saberes científicos somando com etnoconhecimentos dos povos tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que tanto podem contribuir no enfrentamento do grande desafio da preservação ambiental. Produzir ciências, assim mesmo, no plural, que tomam a diversidade cultural como base da produção de conhecimentos emancipatórios. Essa é, na minha opinião, nossa principal contribuição como cientistas para a independência do Brasil.